Gente, olha só, vou contar aqui para vocês também sobre um relato que eu recebi de uma pessoa, né, uma seguidora, que ela fala o seguinte, que ela é madrasta, ela tem 3 enteados e tem 2 filhos legítimos do casal, né. Bem, então é o seguinte, já tem a parte 1 desse vídeo, qualquer coisa vocês procurem lá na playlist, porque vocês vão encontrar os 2 vídeos já com a conclusão. Ela estava muito indecisa, o que ela ia fazer, a situação estava muito complicada, porque são todos ainda na faixa, são muito jovens, né? O mais velho está com 15 anos, então quando eles se encontram é sempre um atrito, acontecem coisas entre eles e ela sempre fica dividida porque ela tem 2 filhos com esse homem e ela tem os 3 filhos dele com o primeiro casamento, né? Então são 5 no total. Você imagina, gente? 5 entre crianças e adolescentes, tudo junto, assim, no mesmo ambiente, é, com problemas, né, de uns serem filhos legítimos, outros serem enteados, é uma complicação tremenda. Então, ela, infelizmente, ela não aguentou a situação, tá? E se separou do cara, porque foi o que ela falou. Eu não queria ser, como todo mundo chama, a madrasta, né? Eu queria ser uma pessoa que pudesse ter autonomia, tanto para chamar a atenção dos meus filhos, quanto para chamar a atenção dos filhos dele também. Porque eu não podia ficar o tempo todo só chamando a atenção dos meus filhos, às vezes sabendo que eles não estavam errados, né? E não podendo chamar a atenção dos filhos do outro casamento dele, porque a mãe reclama, a mãe vem falar comigo, a mãe não gosta, o pai não quer. Então, o que aconteceu? Eles foram para uma festa, né? E nessa festa foram as 5 crianças, né? E nessa festa houve um problema com o enteado dela mais velho. Ele foi fazer uma brincadeira de mau gosto, e aí o dono da festa não gostou e chamou a atenção dele. E realmente o que ele fez foi, ela não relatou para mim o que ele fez, tá? Não sei, eu sei que foi uma coisa muito desagradável, e foi o que ela falou, por mais que eu seja madrasta, eu jamais poderia passar a mão na cabeça dele, porque o que ele fez foi muito grave. Então, eu tive que chamar a atenção dele. Eu tive que realmente ser mais rígida com ele naquele momento. E aí o que aconteceu? O marido não gostou da reação dela. A mãe depois foi tomar satisfação com ela, que ela não deveria ter tratado o filho dela daquela forma. E ela ficou muito mal. E então, foi o que ela falou, eu era responsável pelas 5 crianças naquele momento. Qualquer coisa que qualquer criança fizesse, a responsável era eu. Eu que tinha que tomar a frente da situação. E quando foi relatado o que esse menino fez, eu fiquei horrorizada. Eu fiquei abalada com o que ele fez. Então, na hora eu chamei a atenção dele, na hora eu dei razão ao dono da festa, porque ele estava cheio de razão, e eu falei para ele, vamos embora todos. Peguei as crianças todas e fui embora. Tão aborrecida que eu fiquei com ele, com tudo que ele estava fazendo. Eu fiquei muito aborrecida. E eu peguei as crianças e nós fomos embora. E ele foi no carro, chorando, xingando muito, me xingava muito, de tudo que você possa imaginar, desde nome feio, a nojenta, insuportável, você não é minha mãe, você não tinha direito de falar comigo do jeito que você falou, todo autoritário do meu lado, me desacatando, sabe, Marta? Então, eu chorando, dirigindo, chorando, e ele continuando naquela agressão total, verbal, sabe? Um menino muito agressivo verbalmente. E quando eu cheguei em casa, eu encontro meu marido, e ele chorando, ele girou e falou pro pai que eu fui muito bruta com ele, que eu fui muito rude, que eu briguei com ele na frente de todo mundo, que ele passou a maior vergonha do mundo e que eu fiz de propósito, porque eu não sou a mãe dele. O garoto falou horrores. E o pai também ficou horrorizado pelo que eu fiz, pelo que o filho contou. É claro que chamei a atenção dele, dei razão ao dono da festa, mas em momento algum eu falei 1/3 do que ele disse que eu falei. E eu falei para o meu marido, olha só, ele está inventando. Eu não falei
isso que ele está falando. Ah, falou sim, você é mentirosa. E o que que aconteceu? O meu marido acreditou nele, se aborreceu comigo, disse que eu não tinha o direito de falar assim com o filho dele, que eu não tinha o direito de fazer o que eu fiz, que eu não tinha o direito de tirar todas as crianças da festa, que eu fui uma megera. Então, gente, diante de tudo aquilo, eu jamais poderia continuar numa situação daquelas. A mãe veio falar, então eu realmente me separei dele e olha, ela falando para mim o seguinte: Marta, eu fico sozinha, mas eu não quero mais nenhum homem na minha vida que já tenha filhos, porque eu já tenho os meus e isso só vai me trazer problema, que eu sei. Então, eu prefiro viver eu e os meus filhos. Abrir mão da minha vida amorosa, abrir mão da minha vida sentimental para viver junto com meus filhos, porque eu não quero mais passar por isso. Bem, essa foi a decisão que ela tomou. Talvez um pouco radical, né, gente? Por quê? Cara, as coisas podem ser de uma forma diferente, né? Tem outras maneiras de você conviver com um homem que tenha filhos de uma forma diferente. Já que você... Isso eu conversei com ela e eu falei. Já que você passou por uma situação na qual você já tem uma vivência, uma experiência, você pode ter um relacionamento com um homem que tenha filhos de uma outra forma. Né? Você arrumar outras maneiras de evitar muita aproximação, evitar muitos contatos, quando estiver junto, procurar ficar o mínimo possível, sempre com a presença do pai ou da mãe. Você nunca ficar sozinha com os filhos de ninguém, é sempre na presença do pai ou da mãe. Porque como você já está numa situação de madrasta, uma criança cai. Uma criança machuca. Quando está com o pai e com a mãe, ela cai, ela machuca, ela rala o joelho, ela quebra o braço. Mas quando está com a madrasta, a criança não pode cair, a criança não pode ralar um joelho, a criança não pode machucar, morder a língua, entendeu? Porque isso tudo vai gerar um monte de dúvidas na cabeça das pessoas, um monte de complicação para a vida da madrasta. A gente sabe disso. Existem madrastas assim que são verdadeiras mães, são maravilhosas. Como existem mães que são verdadeiras madrastas, né? A verdade é essa. Se vocês não conhecem, eu conheço algumas. Então, gente, a conclusão desse relato aí, tem o vídeo 1, a parte 1, vocês aí procurem no canal. A parte 2 também já vai para a playlist junto com a parte 1, tá? Enquanto tiver a parte 1 aí no canal, meio perdido aí, nessa miscelânea que o YouTube faz, né? Que o YouTube joga um vídeo lá em cima, joga um vídeo lá embaixo, de repente o vídeo desaparece, o vídeo aparece, eles fazem o que querem, né? Mas quando eu concluo a história, eu jogo lá para playlist e fica mais fácil de vocês acompanharem quando tem mais de uma parte, ok? Então é isso aí, a conclusão desse relato, que já tem um vídeo, é que ela acabou separando porque ela não iria aguentar mais nenhum tipo de problema com os filhos dele, com ele, com a ex-mulher dele, tá bom? Então é isso aí, gente. Não é difícil, tá? Não é uma coisa que seja insuportável. Se você tiver uma inteligência emocional, você convive muito bem com uma situação dessas. Como eu falei anteriormente, eu disse isso para ela também, evite ficar sozinha com a criança, sabe? E a melhor coisa é sempre, se você está vivendo essa situação, seu marido tem filhos, ou sua mulher tem filhos de um outro casamento, procura estar sempre todo mundo junto, sabe? Se vai sair, se ela não puder ir junto, fica em casa. É a minha opinião para que essas coisas não aconteçam, sabe? Porque às vezes a gente tem que acreditar em todo mundo, tem que dar credibilidade, tem que ouvir a verdade de um, a verdade do outro, mas a gente não sabe quem no fundo está falando a verdade, certo? Tem criança que às vezes aumenta um pouco para chamar a atenção dos pais, tem criança que faz um pouco de chantagem, como tem pessoas adultas que são a mesma coisa, fazem chantagem, aumentam um pouquinho para chamar a atenção, então é complicado, fica difícil se defender numa situação dessa. Então, o que eu digo assim, disse isso para ela, quando você estiver com os seus enteados, que forem crianças ainda, procure estar sempre junto do pai ou da mãe,
Evitem ficar sozinhos. É lá difícil, mas é melhor ficar dentro de casa. Porque dentro de casa, está cada um agora lá no seu celular, está cada um na sua televisão, cada um no seu filme, as complicações são menores. No que você vai para a rua, é mais descontrolado, porque fica todo mundo muito junto, um quer fazer uma coisa, outro não quer, o outro tem um temperamento, o outro tem um outro temperamento, e fica difícil conciliar essa turma toda fora de casa. Então eu acho assim, que se você tá, quer conviver bem, quer conviver por muitos e muitos anos, inteligência emocional, procure fazer as coisas pensando, não fazer de qualquer forma, por fazer. Sempre que tiver um compromisso e o pai puder estar junto, quando ele não puder, eu sinto muito, mas o pai não pode, porque é complicado, gente, é muito complicado, ok? Nem todos os casos, cada caso é um caso, tá? Existem casos de padrastas, de madrastas e padrastos que são fantásticos, excelente, a relação é maravilhosa, todo mundo se dá super bem, os ex também se dão super bem, se convivem, se frequentam, né? Convivem, se frequentam, se convivem não, né? Eles convivem uns com os outros, se frequentam, né? Então é isso aí, gente. Falar de improviso, olha, eu não faço relatório de nada do que eu vou falar. Eu pego lá, abro o relato, eu leio, entendo o que eu li e gravo aqui para vocês. Mas eu não trago o relato para ficar lendo aqui na hora, nada disso, sabe? Tá tudo aqui na cachola, tudo aqui dentro da minha cabecinha. Então, de vez em quando vai sair uma coisa ou outra aí, meio palavra errada, mas faz parte, viu, gente? O importante aí é o conteúdo e trazer sempre para vocês aí esses relatos interessantes, vocês poderem se espelhar, vocês poderem pegar algumas dicas também para vocês. E eu quero saber de você aí, o que você tem para me contar? Nada? Tem nada para me contar? Você está passando sua vida aí em vão? Bota aí, escreve alguma coisa aí para mim, ó. Na descrição do vídeo, eu deixo o meu e-mail, eu deixo o meu WhatsApp. Viu 1000 maneiras de vocês poderem se comunicar comigo, me contar aí uma coisa bacana da sua vida, uma coisa trágica ou uma coisa que vocês viveram, inéditas, né? Tem tanta coisa bacana. E ó, a gente tem que contar. Vai guardar tudo isso? Vai lá pro buraco, carregando tudo? Sem falar nada pra ninguém? Sem contar nada pra ninguém? Ah, deixa disso. Vergonha, medo de quê? Eu não vou falar seu nome, eu não vou dar sua identidade, eu não vou dar seu telefone pra ninguém, ninguém vai saber que é você. Eu posso até saber, mas morreu também, não tem problema nenhum. Todos os relatos que eu tenho aqui, tem pessoas que eu já conheço, tem pessoas que eu já me encontrei, tem pessoas que eu convivo, falo até hoje, mas ninguém sabe quem é quem, ok? Esse é o grande lance do meu canal, é o grande lance do meu trabalho, é o grande lance do meu foco, é poder contar a história de vocês para todo mundo e vocês poderem ouvir comentários, o que as pessoas acharam daquilo, não importa, vai ter retaliação, vai ter crítica, vai ter tudo isso. Mas eu não tenho medo de nada disso. Vocês têm? Eu não tenho medo de crítica, eu não tenho medo de retaliação, eu não tenho medo de julgamento, eu não tenho medo de nada disso. Nada disso me afeta. O que eu curto é contar para vocês sobre a vida dos outros mesmo, contar o que aconteceu, como aconteceu, o que eles fizeram, e daí vocês pegarem um pouquinho de cada história e tirar uma conclusão de vocês também, ok? Não é fazer fofoca, é contar histórias interessantes como essa, por exemplo. Quantas madrastas que tem por aí, quantos padrastos que tem por aí que estão sofrendo pra caramba dentro da relação. Amam os seus cônjuges, mas às vezes não conseguem mais conviver com essa situação. Tá cheio deles, eu tenho milhões de relatos, eu vou pegando alguns que eu vou somando a esses 5 aqui se parecem. E aí eu conto uma história só para vocês, ok? Então é isso aí, gente, me contem a história de vocês, se inscreva no meu canal. Também se não quiser se inscrever, faz o seguinte, de vez em quando você dá um girinho no meu canal aí, curte alguma coisa que eu publiquei aí, valeu? Então é isso aí, gente. Bye, bye. Até o próximo. Ó, playlist. Esse vídeo aqui está junto com parte 1 lá na playlist. Bye, bye. Tchau, tchau.